Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, motivo de alegria estar aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Estamos nessa campanha maravilhosa, ano novo, vida nova. Mudou o ano, mudou a minha vida. E o tema dessa campanha de hoje, nós vamos ungir as mãos. As 12 unções para um ano extraordinário. Glória a Deus. E o tema de hoje nós vamos ungir as nossas mãos para tudo aquilo que nós tocar ser abençoado. E o que é que eu quero que você entenda nessa noite? Por que nós vamos ungir as nossas mãos? Qual o motivo que nós temos? E por que nós necessitamos de ungir as nossas mãos? Porque um dia uma pessoa, ela chegou na sua casa deprimida, chegou na sua casa sem saber o que fazer, com tanto problema na sua vida, e ela decidiu pegar uma arma e tirar a sua própria vida. Um dia uma pessoa chegou em casa sem aguentar a circunstância, a situação, o problema, e ela foi lá, com as suas mãos, ela pegou uma corda, ela tirou a sua própria vida. Um dia a pessoa chegou em sua casa, no seu trabalho, eu não sei, em algum lugar, na sua roça, e ela pegou um veneno porque ela não aguentava mais aquela situação. E nós vivemos no mundo atual onde o número de suicídios é maior do que o número de homicídios. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para ministrar através da palavra de Deus, para falar para você que um dia também Jesus, ele veio e com as mãos ele curou o cego, ele curou o aleijado, ele curou o enfermo, ele curou aquele que estava desenganado pelos médicos, ele ministrou a transformação, a libertação, e com as minhas mãos e as suas mãos, nós vamos curar pessoas, nós vamos libertar, nós vamos ter uma vida restaurada. Eu profetizo que nesse ano de 2026, com as suas mãos, você vai assinar papéis que estão atrasados. Você vai assinar o contrato que você achou que pelas suas mãos, pelo seu jeito, pela sua capacidade não dava certo, mas hoje você veio aqui na certeza que Deus vai mudar o quadro da sua história, amém? Glória a Deus, aleluia. E por isso nós vamos ungir as nossas mãos. E eu peço os irmãos que abrem a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Tem uma palavra de Deus para a minha e para a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Prometo ser bem breve nesta noite. Você que não tem a Bíblia pode acompanhar aqui na projeção. Glória a Deus. Marcos 16, verso 1, diz assim a palavra de Deus: E passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aroma para irem ungí-lo. Vai lá para o versículo 18 agora. Diz assim o versículo 18: Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Curve a sua cabeça pelo momento. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai, que eu diminua neste lugar, Senhor Jesus, e que o Senhor cresça. Pai, que não seja, meu Pai, aquilo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus que eu quero falar, mas sim o Espírito Santo, meu Pai, me conduzindo para levar a Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra diz que ela não volta vazia, e eu creio, meu Pai, que o Senhor vai me usar nesta noite, neste lugar, meu Pai, para trazer resposta neste lugar para cada um de nós, e desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Olha aqui para mim, nós lemos aqui Marcos, capítulo 16, do verso 1. Vai falar a história de uma mulher
chamada Maria Madalena. Maria Madalena estava ali com sua amiga Salomé e elas tomaram uma atitude. Já era domingo de manhã, o dia que Jesus ressuscitou. Mas Maria Madalena, naquele momento, ela saiu disposta a ungir o corpo de Jesus. Mas Salomé. Mas o que me chama a atenção nessa história é que quando Maria Madalena, ela sai da sua casa, ela sai meio perturbada, porque ela não sabia como ia remover aquela pedra para ela ungir Jesus. E talvez você que está aqui nessa noite, você se encontra desse mesmo jeito. Maria Madalena, ela não olhou para a situação daquela pedra, como ela ia remover aquela pedra, mas ela saiu decidida que ela ia ungir Jesus. E você que está aqui nessa noite, você também fez isso. Você tomou essa mesma atitude que Maria Madalena tomou. Você não olhou para o problema que você está passando, você não olhou para a dificuldade, você não olhou para a situação, mas você decidiu estar aqui. Você decidiu estar aqui nesta noite. E Jesus vai te honrar, porque você saiu, você não olhou para o problema, você reconheceu que Ele é maior do que o problema, que Ele é maior que a dificuldade, que Ele é maior do que tudo aquilo que você está passando. Então hoje você tomou a atitude mais certa da sua vida. Hoje eu tomei a atitude mais certa da minha vida. E a Bíblia vai dizer que quando Maria Madalena ela chega até aquele lugar, até o túmulo, a Bíblia diz que ela encontra o túmulo vazio. E ela procurou por Jesus e não achou. E ali estava um moço, de vestes brancas. E ele diz: para quem você procura? Jesus ressuscitou. E ele diz: vai e avisa aos outros que Jesus ressuscitou. E ele vai encontrar lá na Galileia. E Maria saiu espantada com o que ela tinha visto. E quando Maria ela chegou ali e começou a falar, os discípulos não creram. Os discípulos, eles duvidaram, eles foram incrédulos. Mas a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 9 adiante aqui, vai dizer que primeiramente Jesus ele apareceu para Maria Madalena. Primeiramente Jesus ele não apareceu para os 12 discípulos, ele não apareceu para João, para Tiago, não. Para quem não sabe, Maria Madalena era uma mulher que ela tinha um espírito, 7 espíritos maus sobre a vida dela. A Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios, 7 espíritos maus da vida de Maria Madalena. Era uma mulher que era atormentada por 7 espíritos. E a Bíblia diz que quando uma pessoa ela afasta da igreja, que ela aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, quando ela reconhece Jesus, que ela se afasta do caminho, se existia um espírito mau que estava na vida dela, e se ela saiu, 7 piores virão. Mas aqui não fala que esse era o caso de Maria Madalena, mas a Bíblia fala que Maria Madalena, ela era possuída por 7 espíritos maus, e Jesus expulsou. E Jesus ele poderia ter aparecido para João, para Pedro, para Tiago, não. Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena. Talvez você que está aqui nessa noite, você diz: Daniel, mas você não sabe o que eu fiz. Ô obreiro Daniel, você não sabe o que eu estou fazendo. Ô obreiro Daniel, você não sabe o que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje. Mas Jesus não está preocupado com o que você fez. Jesus não estava preocupado com o que Maria Madalena fez, com o que ela deixou de fazer, com o pecado que ela cometeu, não. Jesus apareceu para ela, e Jesus não está preocupado com o que você fez ontem de ontem, com o que você fez hoje. Jesus está preocupado com o que você vai fazer a partir de hoje. Jesus está preocupado com a decisão que eu e você vamos tomar hoje, porque Jesus ele não olha para o problema, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para o que eu fiz, para o que você fez, não. Ele olha para a atitude que a gente pode tomar, para a decisão que a gente pode tomar. E Jesus apareceu ali e mandou que Maria Madalena ela fosse aos 12 discípulos, mas a Bíblia diz que eles não creram. E Jesus chegou até Maria Madalena e falou para ela, e ela saiu animada, mas eles não creram. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele resolveu aparecer para Maria Madalena. O próprio Jesus, ele apareceu para os 12 discípulos, me desculpa,
quando ele apareceu, a Bíblia diz que os 12 discípulos, eles se prostraram o seu rosto ali diante da mesa, e quando eles prostraram o seu rosto ali diante da mesa, eles reconheceram que era verdade. O que Maria Madalena falou era verdade. Ela falou apenas o que Jesus falou. Eu não estou falando aqui uma história que eu peguei ali em um livro qualquer, não. Eu estou falando uma história que está aqui na palavra de Deus, é a palavra de Deus. Você não precisa acreditar se eu estiver na rua falando da minha vida, de alguma coisa, não. Mas a palavra de Deus. A Bíblia diz que os discípulos, eles prostraram o seu rosto ali, eles reconheceram. Mas o que eu achei interessante nessa história é que quando os discípulos eles prostraram o rosto, Jesus não acusou. Jesus sabia que eles não eram perfeitos, mas Jesus não acusou. Sabe o que Jesus disse? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. E os meus sinais seguirão aqueles que crêem. Em meu nome expulsarão demônio, curarão enfermos. Jesus disse: se beber alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Ele diz: vocês empunharão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia conta a história de um samaritano. Jesus diz que um homem estava passando por um caminho, e ele passando pelo aquele caminho ali, os salteadores, os ladrões pegaram ele, tomaram tudo, bateram e deixaram ele meio morto. E quando aquele homem estava ali meio morto, apareceu um sacerdote, mas não fez nada, só passou e olhou. Depois passou um levita e só passou e olhou. E depois passou, aleluia, um samaritano. E quando passou aquele samaritano, a Bíblia diz que ele tirou o quê? Ele tirou o azeite, o óleo, ele ungiu as feridas daquele homem. O que é que eu aprendo com isso? O que é que nós aprendemos com isso? Glória a Deus, aleluia. Tem coisa que o pastor não vai fazer, tem coisa que eu não vou fazer, tem coisa que o missionário não vai fazer. Se Deus permitiu você ver alguém em uma situação, se Deus permitiu você ver alguém em um problema, é porque Ele não quer que o bispo vai fazer, que o obreiro vai fazer, que o pastor vai fazer. Ele quer que você faça. Talvez você está passando uma situação difícil na sua casa, e o seu marido, muitas das vezes ele é igual esses discípulos estavam, incrédulo. Muitas das vezes ele não acredita, muitas das vezes está passando por uma enfermidade. Talvez seja o filho, quem seja, talvez seja o seu vizinho. Mas, sabe o que eu acho interessante também dessa história? Que o samaritano, eu creio que ele era inimigo daquele homem, mas ele não ligou. A Bíblia diz que ele foi ali, ungiu as suas feridas, levou ele para uma hospedagem, pagou e disse: se precisar de alguma coisa mais, podia ir, que quando ele voltasse ele pagasse, podia fazer por aquele homem. E hoje na minha e na sua vida, o que tem que acontecer é isso. Quando a gente vê um problema em alguém, quando a gente vê a dificuldade em alguém, quando a gente vê o erro em alguém, é porque Deus escolheu você, Deus me escolheu para ajudar aquela pessoa, para levantar aquela pessoa. O significado da mão é essa: quando um cair, o outro vai e levanta. Talvez seja o seu inimigo, mas se você viu ele passando por um problema, por uma dificuldade, Deus te escolheu. Ele diz: em meu nome, vocês usarão as suas mãos e curarão aquelas pessoas. Eu já tomei várias atitudes erradas na minha vida, eu já decidi fazer várias coisas erradas, eu já tomei várias atitudes, eu já tive várias curiosidades na minha vida. E muitas das vezes nós temos que ter essa curiosidade, a curiosidade de chegar para alguém: como eu posso orar para você? Como eu posso orar por você? Talvez você está na sua casa, você tem orado, você tem buscado, você tem clamado, talvez você tenha visto a situação da pessoa, e muitas das vezes bispo ora para a pessoa, obreiro, muitas das vezes até nós mesmos, que estamos aqui dentro de uma igreja entre quatro paredes,
Muitas das vezes nós vimos a situação difícil, fulano está passando, mas o que é que eu quero que você entenda? Se Deus está te mostrando, é que Ele quer que você tenha curiosidade de colocar a sua mão sobre aquela pessoa e ministrar a cura, ministrar a libertação, ministrar a transformação. O poder está na minha mão, o poder está na sua mão, e hoje nós vamos ungir as nossas mãos. Quando você andar pelas ruas, pelo lugar, você vai fazer igual aquele samaritano. Você não vai ver aquela pessoa precisando de ajuda e chamar, não, Deus te mostrou, é porque Ele sabe que você é capaz. Nós somos filhos de Deus, nós temos esse poder, nós temos a autoridade. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus estava passando por um lugar e tinha um cego. Quando Jesus ia curar aquele cego ali, os seus discípulos, eles falaram: Jesus, quem pecou foi esse cego? Ou foi a mãe dele, ou o pai, a família? Quem foi que pecou? E Jesus disse: nem ele, nem a mãe dele, nem o pai dele, nem a família dele. E Jesus curou ele e disse: ele é cego desde nascença, para que a glória de Deus seja manifestada. Glória a Deus, aleluias. Tem problema que você vai ver para a glória de Deus ser manifestada pelas suas mãos. Tem problema que a gente vai passar para a glória de Deus ser manifestada pelas nossas mãos. Se Deus te mostrou esse problema, se Deus te mostrou essa dificuldade, se Deus te mostrou essa situação, não tenha vergonha, não tenha medo. A Bíblia diz que Moisés, ele estava ali andando, e o exército de Faraó vinha ali atrás, e ele estava de frente para o mar vermelho. E quando ele estava de frente para o mar vermelho, ele colocava o seu cajado e o mar se abria, e Deus falou para ele: não é hora de orar, não é hora, é hora de agir. Ele teve que tomar uma atitude, ele teve que agir. Quando ele agiu, o mar se abriu. Quando a gente age, quando a gente toma uma atitude, quando eu e você tomar essa atitude de saber que Deus, Ele plantou em mim e em você esse potencial. Quando você vê alguém precisando de ajuda, não tenha medo de orar por essa pessoa. Muitas das vezes você vai chegar na sua casa, não tenha vergonha. Você só precisa falar assim: como eu posso orar por você? Se essa pessoa, ela muitas das vezes vai ter o coração duro, você deixa, mas na outra, você vai no outro dia: como eu posso orar por você? Como eu posso orar por você? Isso você pode fazer com qualquer um. Se você fazer comigo, eu vou aceitar, porque eu também não sou de ferro, eu sou ser humano, nós todos temos nossos defeitos, nossas falhas. E se Deus mostrar algo para você, faça, toma uma atitude, e o mar de problema, ele vai se abrir. Deus escolheu você. Quando você entrou por essa porta nessa noite para ouvir essa palavra, é porque Deus te escolheu. Deus quer te usar como um canal de bênção na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Tenha essa curiosidade de orar naquele que está necessitado. Quando você vê aquela pessoa ali, que muitas das vezes está desenganada pelos médicos, ore e ministre a cura. Muitas das vezes você diz: ô Daniel, mas você não sabe, eu não sei nem orar. Orar é fácil, você só precisa falar em nome de Jesus: seja curada. E hoje você vai sair daqui com as suas mãos ungidas. Hoje eu vou sair daqui com a minha mão ungida. Eu vou sair disposto a curar alguém, disposto a ajudar alguém. Jesus não olhou para o defeito de Maria Madalena. Jesus não olhou para o que ela fez no passado, porque ela tinha deixado de fazer, porque ela tinha 7 espíritos maus que acompanhavam a vida dela. Não. Jesus queria mudar a vida daquela mulher. Jesus queria transformar a família daquela mulher. E esse mesmo Jesus, Ele está aqui hoje. Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a nossa vida. E que nós venha tomar essa atitude. Que nós venha orar pelo aflito, que nós venha orar pelo necessitado, que nós venha orar pelas aquelas pessoas que precisam. E eu profetizo que esse 2026, pessoas vão contar o testemunho, que você orou e ela foi libertada. Pessoas vão contar o testemunho que você orou e ela foi curada. Talvez você está aqui: ô Daniel, mas eu não
frequentemente eu não venho na igreja, mas hoje Deus ele vai te usar do jeito que você é, da maneira que você é. Se você veio aqui hoje é porque Ele marcou um encontro com você, Ele marcou um encontro com cada um de nós, e Ele quis mostrar através dessa palavra, que quando a gente toma uma atitude, Ele opera. Glória a Deus, aleluias. E Ele vai operar na sua vida, Ele vai operar na minha vida. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Hoje nós vamos orar para ungir as mãos. Peço que vocês coloquem de pé, por gentileza. Glória a Deus, aleluias. Bem aqui na frente, aqui, todo mundo que os obreiros, afaste essa cadeira aqui, fazendo um favor. Glória a Deus, aleluias. Pode vir aqui na frente todo mundo. Hoje nós vamos ungir as suas mãos. Você vai sair daqui hoje com as mãos abençoadas. Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo é o Senhor Jesus. Vou pedir às pessoas para estender as mãos enquanto elas louvam, vão passar ungindo. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Vocês vão ficar com suas mãos estendidas. Glória a Deus. Estende sua mão na posição de receber. Está abençoando suas mãos. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Me escutas quando eu clamo.
Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai, nós estamos aqui, meu Pai, com nossas mãos estendidas, meu Pai. Pai, porque nós cremos, meu Pai, que esse ano de 2026, meu Pai, nós vamos viver o extraordinário, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, essas pessoas que estão aqui nesta noite, meu Pai, onde ela colocar a mão, a empresa vai prosperar, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, os papéis, meu Pai, vão desenrolar. Pai, em nome do Senhor Jesus, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser libertas, as pessoas vão ser transformadas. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, a mão de cada pessoa que está aqui, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que ela venha viver o extraordinário do Senhor Jesus no ano de 2026, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, capacita cada pessoa neste lugar. Pai, dê entendimento, dê sabedoria, meu Pai. Pai, derrama o Teu Espírito Santo, meu Pai, que ela venha agir, meu Pai, com autoridade, com trepidez, meu Pai, e que ela venha, meu Pai, em nome do Senhor, manifestar a glória do Senhor sobre a vida dela, meu Pai. Pai, que o Senhor usa cada uma dessas pessoas como um canal de bênção, meu Pai, na sua casa, no seu trabalho, na rua, por onde ela andar, meu Pai, e tudo aquilo que ela tocar venha a ser abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar pelo mês de agosto. Você vai orar? Glória a Deus, vamos orar pelo mês de agosto, é o 8º mês, esse mês, vamos orar pelo mês de agosto. Feche seus olhos neste momento. Nós sabemos que o mês de agosto é um mês onde acontece muita tragédia. É um mês que para muitos é um mês ruim. Mas para nós não existe mês ruim, porque nós temos um Deus bom. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, e nós vamos profetizar que o mês de agosto será o melhor mês desse ano. É o mês que vocês vão testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. É o mês que você vai testemunhar o que Deus vai fazer na sua casa, na sua empresa, na vida do seu filho, da sua mulher. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o mês de agosto será o mês que o Senhor declarou para cada um de nós receber as bênçãos, a unção, a autoridade. Vai ser um mês em nome do Senhor Jesus que nós vamos receber notícias boas. Vai ser um mês em nome do Senhor Jesus da prosperidade. E eu agradeço, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Ainda aqui, querido, nós já vamos orar. Tá, amanhã é o 9º dia, né, dessa campanha Ano Novo Vida. É o 10º? É o 9º? É o 9º. Não falte, nós estamos terminando mais cedo. Hoje você está saindo daqui com a unção nas suas mãos, amém? Se tem alguém doente na sua casa, põe as mãos e ministra cura. Ministra prosperidade sobre o seu lar. Se a sua despensa está um momento de dificuldade, ministra prosperidade sobre o teu lar, sobre os teus filhos, filhas. A partir de hoje, as suas mãos estão saindo com o poder do Espírito Santo. Você vai pôr as mãos sobre o doente e eles vão ser curados, sobre as pessoas e elas vão ser libertas, amém? Tá, você que não fez e desejar fazer um voto do ano, nós vamos deixar aqui, tem alguns envelopes com os salmos, tem os salmos aqui dentro, e de repente o salmo que você pegar, você vai fazer o voto com Deus. É do 1 ao 150. Se você pegar o Salmo 1, você vai fazer o voto de R$1 para com Deus. De repente você fala: bicho, R$1 é pouco demais para mim, eu posso fazer mais, amém. De repente você vai pegar o Salmo 100 ou o Salmo 150 e você vai até o final do mês ou no final dessa campanha fazer esse voto com Deus para esse ano de 2026, amém. Então, se no final você desejar fazer o voto com Deus, você vai pegar um envelope, dentro do envelope vai ter algum salmo aí, e o salmo que tiver é o voto que você vai estar fazendo para esse ano de 2026, amém? Vamos orar. Obreiro Daniel, que Deus continue te usando poderosamente. Feche os teus olhos, oremos agradecendo o Senhor. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, ó Deus, pela vida do obreiro Daniel. Ó Deus, cremos na unção do Senhor sobre as nossas mãos, Pai. Ó Deus, saímos daqui, meu Deus, com o teu poder, o poder do teu Espírito sobre as nossas mãos. Pai, que aonde nós colocarmos as nossas mãos, que seja abençoado, que o teu poder se manifeste,
poder de cura, poder de transformação, porque assim a tua palavra declara: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A tua palavra declara que nenhum mal vai nos fazer, ó Deus, porque as nossas mãos são ungidas. Pai, faça assim, Pai, nas nossas vidas, nos leve para casa guardado, honra e abençoa cada pessoa que fizer o voto dessa campanha, Pai. Ó Deus, que essa pessoa possa, ó Deus, contar das tuas grandezas e do poder que é o sacrifício para com o Senhor. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e você que crê diz amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, que Deus abençoe.